Sejam bem-vindos. Como eu disse, convidem pessoas que acham que estejam interessadas aqui no tema, se souberem o que é. Se não souberem o que é, digam aí nos comentários, porque nós vamos já começar provavelmente por explicar então o que é a aversão à amamentação. Ok, a Xana diz que não sabe, ok, Xana, não há problema. Como disse, não é um tema muito falado. Não é um tema muito falado, e por isso é que eu já tinha aqui prometido trazer alguém para falar sobre isto, que eu não gosto de estar aqui a falar destas coisas sozinha. E a Lisa tem não só a sua experiência pessoal, mas também alguma investigação já feita na área, e então acho que era assim a pessoa ideal para vir aqui falar sobre isto. Portanto, acabou de entrar muita gente, eu vou repetir, o tema é versão à amamentação, ponham aí nos comentários se sabem o que é. A Andrea está a dizer que viu ontem no teu perfil falaste sobre isso, eu também falei esta semana, portanto quem esteve atento aos posts, mais nas stories, falei sobre isso esta semana, mas vou-te agora passar a palavra, se calhar para te apresentares um bocadinho e para falares então sobre o que é a versão à amamentação. Sim. Olá a todos, boa noite, bem-vindas, obrigada por estarem aqui também a falar sobre um tema que, apesar de mais frequente do que aquilo que seria esperado, não é propriamente muito conhecido. Eu tinha ouvido falar vagamente de alguma coisa relacionada com questões na amamentação quando estava grávida da Maria, mas nunca tinha sentido nada parecido, portanto, enfim, pouca informação, ok? E é quando efetivamente estou grávida do meu segundo filho e que faço a amamentação da Maria, portanto, continuei a amamentá-la grávida, que entro em contacto pela primeira vez com os sintomas e com o próprio síndrome. Portanto, para quem não me conhece, eu sou licenciada em Psicologia, sou Health and Life Coach, trabalho naturalmente com estas questões mais da parentalidade, ter uma vida mais easy, que é aquilo que eu defendo na minha página, e realmente este foi um tema que eu tive que resolver e que pesquisar e que perceber para tornar também a minha experiência da amamentação mais fácil. Eu sempre quis amamentar, portanto, esse objetivo foi perfeitamente feito com a Maria, correu tudo lindamente, até realmente eu começar a sentir sintomas que eu não percebia. Eram sintomas, portanto, o síndrome da aversão à amamentação acabam por ser sintomas de algum desconforto físico, de alguma agitação. Ele acontece normalmente até antes da mamada e acontece também normalmente a quem amamenta crianças mais velhas. O que é que ele provoca? Os sintomas acabam por ser diferentes de pessoa para pessoa, mas há aqui uma base muito comum, que é então este desconforto, esta agitação, esta sensação física muitas vezes de picadas ou de dor mesmo, ou no seio, ou em todo o corpo, e quase como esta necessidade urgente de haver aqui um afastamento, quase como se fosse uma repulsa para aquilo que está a acontecer. O que, para quem quer amamentar e sempre teve uma experiência muito agradável na amamentação, de repente depara-se aqui com alguns sintomas bastante desconfortáveis, estranhos e obviamente até complicados de gerir na própria relação com a criança. Não é? O síndrome acabou por ir agravando, não é? Ou seja, eu tinha momentos em que... e depois há uma coisa, que é o síndrome acalma quando realmente a criança é afastada do peito. E, portanto, uma pessoa está ali a aguentar, e muitas vezes aquilo que acontecia, eu fazia... tipo, tirava, não a empurrava, não a magoava, mas retirava-a do peito, e ela ficava assim a olhar para mim e dizer: filha, desculpa, mas a mãe já não está a aguentar mais. Portanto, basicamente, em termos gerais, há quem diga... depois de pesquisar sobre o tema naturalmente e para perceber o que é que estava a acontecer, deparei-me com o que era este síndrome e percebi que há vários fatores que podem desencadear
este síndrome. Pode haver questões hormonais, portanto, há quem defenda que há aqui uma variação hormonal que pode ser muito idêntica à TPM, portanto, ao stress que é provocado aqui no pós e no pré-menstrual. Há quem diga que pode estar também aqui associado ao stress na expectativa da amamentação, portanto, esta questão de, ok, mas eu quero muito amamentar, como é que isto agora vai correr, como é que vai ser aqui com dois, com três, com esta gestão e esta logística dos filhos, e também muito associado aqui a triggers. E aqui, os triggers, e Patrícia, se quiseres ir interromper, que eu estou aqui... Eu tenho algumas perguntas, porque colocaram algumas perguntas nas caixinhas, eu também tinha algumas. Se calhar explicavas o que é os triggers, que há pessoas que podem não estar familiarizadas com o termo. Sim, sim. Exato. Ou seja, há aqui vários triggers que são efetivamente momentos na amamentação que podem disputar o aumento deste síndrome ou destas manifestações. Em primeiro lugar, há estudos ou há argumentos que dizem que primeiro pode ser até efetivamente um trigger natural e biológico de um processo de desmame do mais velho. Quase como se, ok, biologicamente o nosso corpo dissesse isto não faz sentido, tu tens um recém-nascido e, portanto, o corpo começa a manifestar todas aquelas sensações. E mesmo quando não se tem um recém-nascido, ou seja, eu quando fiz o primeiro post sobre a versão à amamentação aqui na página, houve imensos comentários, tanto aqui no Instagram como no Facebook, de mães a dizerem, uau, eu senti exatamente isto por volta dos 3, dos 4, ou seja, as idades variavam bastante. Mas efetivamente, mesmo sem haver uma segunda gravidez ou um segundo bebê, muitas mães disseram que sentiam, lá está, a palavra repulsa é assim uma palavra muito forte, mas era aquela que era mais utilizada, era mesmo a sensação de sai, sai daqui. E é interessante porque realmente depois quando eu também comecei a estudar mais sobre isso, isto também, ou seja, de certa forma nós somos mamíferos, mas isto também acontece com os outros mamíferos, portanto eu já andei a investigar se acontece nas outras espécies, não é? Eu sou uma curiosa destes temas e realmente há imensos vídeos de outros mamíferas a afastarem os seus filhos da mesma forma como nós sentimos quase que temos que os afastar. Nós temos o lado mais racional que nos impede de os atirar assim contra qualquer coisa, mas os vídeos que encontrei eram mesmo violentos, ou seja, eu lembro-me perfeitamente de um que partilhei na altura, que era de um gatinho a querer mamar, e já era um gatinho crescido, notava-se, e a mãe dava-lhe patadas, chegava a arranhá-lo, chegava a mordê-lo, portanto acaba por ser uma coisa fisiológica, e eu acho que é muito importante desmistificar isto, porque as mulheres não têm noção de que, ok, afinal isto pode acontecer, não sou eu que estou aqui já farta, porque às vezes as pessoas acham que é por estarem fartas, e pode ser, ou seja, pode ser um dos gatilhos que faz com que a aversão apareça, pode ser o cansaço, portanto há realmente vários momentos, como tu estavas a dizer, que podem aumentar o síndrome, mas também pode ser realmente uma coisa muito fisiológica de, ok, já chega, o corpo da mãe já está preparado para parar de amamentar. E isto pode não ser fácil de gerir quando nós temos, se calhar, uma expectativa de esperar pelo desmame natural, de esperar que a criança decida, portanto... Lá está, nós temos aqui o lado racional em que objetivamos certas coisas, portanto temos os certos objetivos e depois aparece-nos aqui o lado biológico que nos lembra que nós somos animais, que as hormonas também têm aqui um papel muito importante. E uma das perguntas que eu tinha para te fazer, portanto esta não foi da caixinha, foi como é que foi para ti perceber, ou seja, se houve assim um momento, wow, afinal é isto que eu tenho, afinal é isto que eu sinto, como é que foi para ti, ou seja, presumo que tenha sido de certa forma um alívio, mas como é que foi para ti percepcionar isso? Ou seja, se te lembras em que momento é que percebeste, ok, é isto, isto encaixa naquilo que estou a sentir. Sim, ou seja, eu já tinha falado com outra amiga minha que é doula, que até foi a que me acompanhou depois no nascimento do Zé Pedro, e nós falávamos sobre isto e eu lembro-me de na altura ela me dizer, portanto, não nesta altura específica, mas nós antes de eu começar a sentir estes sintomas, ela de me falar qualquer coisa que as mães sentiam na amamentação e enfim, aquilo, mas era assim algo que eu não... Exatamente. E quando isto começou a acontecer, eu falei com ela
E ela foi a primeira pessoa a dizer, olha, vê lá se isto pode estar relacionado com... E aí, quando eu começo a pesquisar e a ver, e pensei, ok, então, mas é que é isto, é exatamente isto. Encaixa mesmo muito perfeitamente nos sintomas que as mães relatam, pronto. E foi um sentimento de alívio, percebes que não, ou seja, que lá está, que não estavas maluca, que não estavas a, não estavas a sentir algo fora do normal, porque eu acredito que haja um autojulgamento quando começamos a ter estes sentimentos tão negativos em relação à amamentação, quando até agora sempre foi tão bom, sempre foi tão prazeroso e agora de um momento para o outro deixar de ser. Acredito que de certa forma perceber, ok, existe um síndrome, existe uma explicação para isto, afinal eu não estou sozinha, sentiste isso? Sim, porque existe muita vergonha, muita culpa, não é? Mesmo de nós para nós. E eu recordo-me muitas vezes de quando tentava falar disto com alguém, e mesmo até com especialistas, enfim, sobre o tema, e me diziam, pronto, ok, mas vá, também não, que não conhecia o tema, também, mas ela também não vai amamentar para sempre. Eu pensava, that's not the point, tipo, não, mas eu quero amamentar, o problema é que eu não consigo amamentar, portanto, isto é visceral, ou seja, não é questão de dizer, ok, então pronto, então deixa de amamentar, não é? Porque para quem ouve é fácil, não é? Então, mas se te sentes mal, deixas de amamentar, está feito, qual é que é o problema? Agora, Coisa muito, muito simples. Só um bocadinho, desculpa, aqui um pequeno drama. Mónica, beijinhos, querida. Já fala. Filha, sério. Oh, filha, amor. Agora querem os dois. A mãe. Olha. Olha, eu troquei os meus na sala, porque senão isto ia estar aqui Mas sempre. se estiver aqui a interferir muito, eu desligo o meu som e tu continuas. Estás lindamente. Não, nada disso, nada disso. Eu é que disse logo, olha, por favor, mantém-os aí na sala, porque senão também era, tipo, o Zé Pedro andava aqui a pedir mama e tudo, e portanto, ok, está tudo bem. Mas eu estava a dizer que existe muita vergonha, muita culpa, não é? Muito associado a, ok, mas isto é fácil, se te sentes mal, deixa de Essa é assim uma coisa super. Então, mas não te está a correr bem, desmamas, como se fosse a coisa mais fácil do mundo desmamar uma criança. Olha, eu recebo tantas mensagens dessas, então, principalmente agora que estou a partilhar mais informações sobre o desmame, visto que tenho as inscrições a decorrer, recebo imensas mensagens de mães que me vêm contactar, ou porque pessoa X disse que tinha que desmamar, porque pelos mais variados motivos, como se desmamar uma criança fosse uma coisa tipo, ok, hoje mama, amanhã já não é, ou seja, não é assim que funciona. Desmamar uma criança não é uma coisa fácil, principalmente, e vou aqui deixar o foco bem presente, no principalmente quando a mãe não está preparada para isso. Porque mexe com muita coisa e muitas vezes é esse o meu trabalho com as mães, ou seja, dependendo da situação, ou seja, quando as mães estão realmente preparadas e já chegaram ao ponto de ruptura e querem terminar, acaba por ser mais fácil, mas ao mesmo tempo não é, porque há sempre a culpa, há sempre o preconceito, há sempre o julgamento, ou seja, há sempre muita coisa por trás que tem que ser trabalhada. Mas nestas situações específicas em que são impostas não por nós, mas por fatores externos, e eu já acompanhei situações de doença, já acompanhei situações, sei lá, mais graves mesmo, acredito que seja ainda mais difícil, portanto, e foi aí que nós nos conhecemos, portanto foi esta ambiguidade de sentimentos que te trouxe até mim, e se calhar pegas tu agora nisto e continuas a dizer como é que foi. Até porque, repara, pegando aqui um bocadinho, ainda aqui um bocadinho atrás e falar sobre os triggers ou sobre os gatilhos, nós não podemos descurar daquilo que é a história pessoal de cada um. E, portanto, também há evidências aqui relacionadas. Não quer dizer que todas as pessoas que sentem o síndrome tenham que ter tido aqui uma história de abuso sexual, de trauma infantil, de experiências traumáticas com amamentação prolongada, seja no início, seja pronto. Não quer dizer que tenham, mas efetivamente um historial deste pode também aumentar, porque a ocitocina, que é libertada na amamentação, que é um regulador aqui do stress, também ativa partes do cérebro que vão aqui estar linkados com memórias. Quando essas memórias são experiências negativas, é muito provável que de alguma forma, não o ato de amamentar por si só, não é? Mas que de alguma forma isto seja exacerbado e esta sintomatologia venha toda muito mais à flor da pele.
E, obviamente, que depois há aqui várias coisas que se podem fazer para reduzir ou para controlar esta aversão. Que eu já Então, olha, essa foi uma das perguntas que colocaram na caixinha, foi como resolver, ou seja, basicamente como resolver. Isto não é propriamente uma coisa que se resolva. Era como estavas a dizer, há coisas que ajudam a lidar com o síndrome. E tu usaste bastantes, porque tu ainda estiveste com o síndrome durante toda a gravidez do teu filho e ainda mais algum tempo. E ainda arranjaste várias ferramentas e técnicas para lidar com isso. Portanto, explica como é que. Eu acho que vamos por partes e se calhar essa será depois assim o fechar da nossa conversa, porque depois é importante. Mas vou voltar aqui um bocadinho atrás, que é quando eu entro em contacto contigo e quando é que este desespero começa a entrar aqui num nível já maior. Daquilo que eu percebi, eu fazia de uma forma inconsciente aliás, muitas vezes era consciente, mas percebi que a maior parte das mães o faz de uma forma também inconsciente, que é uma coisa que se chama Gate Control Method, que é uma teoria científica que diz que se tu ativares outros nervos que não sejam de dor, fortes, não é? Exatamente, acaba por interferir ou influenciar nas fibras da dor e, portanto, no fundo, desviar. E eu cheguei a uma altura em que eu amamentava, portanto, e fazia, ou puxava o cabelo, ou batia aqui, ou agarrava alguma coisa. Porque eu estava a dizer a atenção do cérebro, ou seja, o nosso cérebro não tem propriamente uma capacidade de se concentrar em muitas dores ao mesmo tempo, portanto estás a desviar a atenção do cérebro para uma outra dor. E acredito que isso seja às vezes inconsciente e outras vezes, como percebeste que resulta, acabaste por fazer mais conscientemente. Porque era uma forma de eu conseguir, naquele momento, não é? Antes de suportar a alimentação, porque o termo é exatamente esse, suportar aquele momento que se tornou insuportável, pronto. Exatamente. Patrícia, eu chegava, ela nem precisava, muitas vezes, ou seja, hoje percebo que aí eu já estava no nível alto da síndrome, ou seja, existem vários patamares e aí já era mesmo uma coisa muito complexa. Muitas vezes eu nem sequer precisava que ela estivesse a mamar. Eu só precisava de perceber que havia uma intenção dela e eu começava a sentir como se me estivessem a espetar facas. Agulhas, microagulhas, era uma dor física, portanto, daquela coisa de mas eu não quero. E depois entra aqui, não é? Lá está, estes conflitos internos de o que é que são as minhas necessidades, o que é que são as do outro, mas o outro depende de ti, o outro precisa. Como é que se faz isso? Ou seja, onde é que as minhas necessidades se sobrepõem às dela? E lá está, como te digo, eu acredito que isto cause sentimentos ambíguos e pensamentos bastante autocríticos, principalmente quando uma pessoa não sabe o que é que está a passar. Ou seja, tu já sabias que existia o síndrome nesta fase, portanto já sabias, ok, isto tem um motivo de acontecer. É claro que saber que é alguma coisa ajuda, mas não ajuda tudo. Ou seja, ajuda a aceitar, se calhar, ajuda a perceber, ajuda a lidar, mas continua a lá estar o síndrome, ou seja, continua a lá estar a dor, continua a lá estar a repulsa, continua a lá estar sentimentos controversos que nós não estamos habituados a lidar. E uma mulher que nem sequer saiba que isto existe, está completamente desesperada a tentar perceber o que é que aconteceu, como é que eu passei do momento em que eu estava a gostar de amamentar o meu filho e tinha planeado amamentar até X, e agora de um momento para o outro eu não suporto ter sequer, como tu dizes, a ideia de pensar que vou amamentar ou a ideia de pensar que ele quer vir mamar. E lá está, eu não imagino, eu costumo dizer, eu passo ao longo do meu dia, eu passo fases em que quero desmamar, ou seja, então ao longo da minha noite, passo-me várias vezes pela cabeça que pronto, acabou, é hoje, já não há mais. Mas é um sentimento muito leve, muito rápido e muito, ou seja, é do cansaço, é de realmente. Agora, os sentimentos que me falaram das mães que tinham aversão são muito mais fortes que isto, ou seja, eu às vezes costumo dizer, quando tenho mães a dizerem, apetece-me às vezes desmamar, mas depois mudo de ideias. Ok, tudo bem, isto é também uma coisa que não se fala, ou seja, não se diz. Mas eu não tenho problemas nenhums em dizer. Eu penso em desmame várias vezes ao longo do meu dia e da minha noite.
Eu penso em desmamá-los até à próxima mamada e depois depois passa. Mas acontece, ok? Mas isto são coisas que são leves, ou seja, são pensamentos de opá, estou cansada, opá, isto é exigente, ou gostava de dormir uma noite 8 horas seguidas, pronto, são coisas leves. Agora, este síndrome, pelo que eu percebi, pelos relatos que me têm chegado, é uma coisa muito mais forte, é assim, uma coisa mesmo muito mais física, uma coisa mesmo de nojo. Eu lembro-me de ler a palavra nojo nos relatos, lá está, como tu falaste, repulsa, portanto, estamos a falar de sentimentos muito fortes, portanto, e por isso é que eu estava a dizer que realmente não deve ser nada fácil, ele não quer que eu fale, lidar com ele. O meu já estava a tapar a boca, portanto já tens sorte. Está a tentar pôr o pé aqui assim, para ver se abstrai. Mas pronto, efetivamente conseguiste encontrar essas tuas ferramentas. Uma delas era causar outra dor, portanto, que lá está, pode não ser a ferramenta mais saudável, mas resulta. A ideia é desfocar. E que outras? Que outras é que resultava durante aquele período, ou seja, resultava, pelo menos fazia com que eu aguentasse aquela mamada, não é? E que suportasse minimamente. E pensava muitas vezes também como é que seria quando tivesse o recém-nascido, não é? Porque eu estava grávida, pensava, será que eu vou sentir exatamente a mesma coisa pelo bebê? Então como é que eu vou amamentar, não é? Porque assim, se eu não controlar agora, então o quê? Não vou amamentar o segundo? Mas o que é que... eu ia te perguntar isso, eu sei que não, porque nós já falámos sobre isto, mas eu ia te perguntar se sentiste depois algo parecido com o pequenito, mas com o pequenito tu não sentias nada. Não. E normalmente este síndrome, lá está associado à amamentação de crianças mais velhas. Portanto, com recém-nascidos, não há grandes evidências de que isto aconteça, efetivamente. E, portanto, numa amamentação entendem na mesma mamada, não é? Eu conseguia estar a mamar tranquilamente ao bebê e sentir aquela repulsa. Tão estranho como a nossa mente funciona, já viste? Ou seja, num momento eu estou a dar de mamar sem qualquer dor, sem qualquer problema, assim que mudo de criança, já é algo completamente diferente. Mas lá está, eu aí consigo me identificar. Deixa-me falar! Consigo me identificar um pouco porque realmente eu aqui já tenho momentos em que é muito mais fácil amamentar o mais novo do que a mais velha. Eu já acabo por impor mais limites à mais velha do que imponho ao mais novo. E agora acho que perdemos aqui a Lisa. Ficaste com a imagem bloqueada. Ok, vamos ver se ela consegue voltar a tentar. Voltar a entrar. Quem está aí ainda a assistir, gostava de perguntar se realmente alguém já passou por esta situação ou se já tinha ouvido sequer falar no síndrome da aversão à amamentação. Ou seja, como vos disse, não é um tema muito falado. As mães que o sentem normalmente sentem que é um tema difícil de falar porque se sentem muito culpadas e então pergunta quem está aí se já tinha ouvido falar neste tema, se já alguma vez experienciou estes sentimentos tão negativos em relação à amamentação. Ok, Andreia, pronto. Como nós estávamos a falar, isto é um tema tabu. É comum, mas não. Ou seja, não acontece em todas as amamentações, nem com todas as mulheres. Atenção, portanto, eu, por exemplo, nunca experienciei, portanto, eu já vou no terceiro filho amamentado e nunca experienciei estes sentimentos que a Lisa fala e que este síndrome refere. A Maria Inês diz: por aqui não consigo amamentar os gêmeos ao mesmo tempo, com 5 meses. Ao final do primeiro mês achava que não gostava de amamentar de todo. Entretanto, continuo a amamentá-los em separado. E funciona em separado, Maria Inês? Espero que sim. Lá está, este síndrome não está propriamente relacionado com gostar ou não gostar de amamentar. Foi uma das perguntas que colocaram na caixinha, se estaria relacionado com o gosto pela amamentação, mas efetivamente das pesquisas que eu fiz, normalmente é uma mãe que gosta de amamentar, ou seja, uma mãe que tem prazer a amamentar o seu filho e de repente deixa de sentir, ou seja, não é propriamente uma coisa de se gostar ou não se gostar de amamentar.
A Maria Inês diz que sentia repulsa quando os amamentava ao mesmo tempo. Provavelmente, lá está, isto está relacionado às vezes com situações de overwhelming, ou seja, de ser demasiado para nós aguentarmos. Seja uma amamentação prolongada, seja, como a Lisa estava a falar, existem alguns gatilhos, por acaso não faço ideia se a amamentação de 2 bebés é um dos gatilhos, mas se a Lisa conseguir se juntar aqui, eu vou-lhe perguntar. Mas efetivamente o cansaço pode ser um dos gatilhos, ok? Ou então a extrema dependência, ou seja, o ser demasiado exigente, e se calhar então por isso é que os 2 ao mesmo tempo não funcionava, mas felizmente os 2 em separado funciona, como diz aqui a Maria Inês. E ainda bem que sim, porque realmente pode ser muito complicado gerir estas sensações e estes sentimentos com bebés tão pequenos, ou seja, uma coisa é estarmos a falar de bebés mais crescidos, ou até mesmo crianças mais crescidas, mas com bebés de 5 meses seria complicado gerir esses sentimentos por muito tempo. Ainda bem que conseguiste encontrar uma forma que funciona para vocês, Maria Inês. Não faz mal. Eu, entretanto, aproveitei para responder a uma das perguntas, que era se o síndrome estava relacionado com o gostar ou não gostar de amamentar. E realmente, dos relatos que eu vi, ou seja, normalmente as mães gostam de amamentar, sentem prazer em fazê-lo e de um momento para o outro deixa de ser prazeroso, deixa de ser confortável, ou seja, não é propriamente uma coisa que esteja relacionada com o gostar de amamentar. Depois houve aqui uma mãe que comentou, a Maria Inês, que é mãe de gêmeos, 5 meses, que comentou uma situação interessante que eu por acaso não li sobre isso, mas vou-te perguntar. Ela diz que quando amamentava os 2 sentia repulsa, os 2 ao mesmo tempo, sentia repulsa, mas depois conseguiu solucionar amamentando-os em separado, só quando estavam os 2 ao mesmo tempo. E pode ser um dos gatilhos, certo? Sim, exatamente. Ou seja, uma das técnicas, efetivamente, poderá ser amamentar em separado. Porquê? Isto tem a ver aqui com as questões depois destes gatilhos, que teriam que ser... Eu estava aqui a tentar explicar que parece-me em algumas situações que é despolutado para quando a situação é demasiado intensa ou quando é demasiado exigente da mãe e acredito que seja aqui uma forma do corpo eu vou mudar o telemóvel para o outro se defender de certas situações, porque realmente dos relatos que eu tenho recebido normalmente são situações de demasiada exigência, ou seja, o tândem, neste caso os gêmeos, neste caso mães que já estão sem dormir há muito tempo, ou seja, acaba por ser uma forma do corpo dizer, ok, já chega, já fizeste aqui o teu sacrifício suficiente, já se está a tornar um sacrifício, já não está a ser saudável para ti, portanto, se tu não vais lá conscientemente, então vai a parte fisiológica arranjar maneira de lidar com isto, pronto, não sei se foi essa a tua percepção, mas de muitos relatos que eu li, os gatilhos estavam muito relacionados com isso, com ser uma situação demasiado exigente para a mãe. Sim, sem dúvida, porque repara, um dos fatores que potencia é exatamente a privação de sono e falta de autocuidado e, portanto, lá está, quando nós estamos na nossa cadeia de prioridades tão cá em baixo, não é? Até que ponto é que isto começa realmente a mexer connosco e com aquilo que são as nossas necessidades, percebes? E, portanto, sim, obviamente que isso vai agravar. É uma coisa que eu falo tanto. Assim, já vamos na terceira edição do programa de apoio ao desmame e é um tema recorrente, ou seja, o burnout parental, a exaustão materna, a privação de sono, as necessidades das mães que são colocadas sempre para o último plano, que o autocuidado que nunca é feito. Portanto, isto é um trabalho que eu faço com elas. Eu tive uma mãe que me disse, isto já não é propriamente um programa de apoio ao desmame, isto já é quase uma cena mesmo muito abrangente de parentalidade, de autoestima, seria impossível eu trabalhar desmame da forma como eu trabalho com as mães, sem tocar nestes pontos todos, ou seja, seria impossível, eu não seria capaz de o fazer, pelo menos não de uma forma responsável, ou seja, seria se calhar muito fácil passar as técnicas às mães e dizer, olha, façam isto,
sem sequer pensar no estado daquelas mães, ou seja, estar a aplicar técnicas de desmame quando nós estamos no limite, quando nós estamos desgastadas, quando estamos sem energia nenhuma, é impossível. Portanto, eu tive que, lá está, trabalhar primeiro as mães para depois trabalhar a situação do desmame em si e depois sim, aplicar as estratégias às crianças. Portanto, muitas vezes perguntam-me que estratégias são essas, que dicas é que pode dar para desmamar. Eu não posso responder, ou seja, é-me impossível eu fazer fazer um acompanhamento de desmame com mensagens ou com porque é todo um envolvente, ou seja, lá está, a amamentação nunca é só amamentação, o sono nunca é só sono, portanto isto tem sempre muitas, muitas coisas à volta e por isso realmente isto é um passo a passo que lá está. Eu comecei por criar um bocadinho contigo foi, e realmente tenho que te agradecer porque foi ali um ponto de reviravolta quando surgiu a tua situação, e vou-te pedir que fales um bocadinho sobre isso, porque foi quando eu percebi, ok, eu tenho mesmo de arranjar forma de chegar às mães nesta situação, porque já tinha acontecido eu acompanhar algumas mães em desmame, normalmente mães que eu tinha acompanhado no início da amamentação e que chegavam ali a um ponto em que diziam, olha, já não aguento mais, como é que eu faço isto? Mas eram relações que eu já tinha, portanto eram mães que eu já conhecia, acaba por ser mais fácil, ok? E quando foi contigo, foi talvez, não sei se não terá sido a primeira que foi unicamente para desmame, ou seja, foi provavelmente a primeira mãe que eu conheci que me contactou unicamente para desmame. E realmente correu muito bem. Para primeira o caso foi assim um caso de sucesso e deu-me forças para eu investigar mais e para eu procurar mais e para eu realmente depois criar este programa que também tem sido um sucesso. Realmente sinto que ajudo bastantes mães. Sinto que não há esta ajuda em muitos sítios. E por isso agora queria que falasse um bocadinho sobre o momento em que nós nos conhecemos. Portanto, já estava a falar que a privação de sono e a falta de autocuidado é realmente aqui um gatilho importante e foi justamente isso que começou a agravar aqui o meu estado, ou seja, o bebê nasce, manteve-se síndrome, eu comecei a amamentar os dois em tandem, cada vez era pior para mim e as noites começaram a ser assim absolutamente surreais. Portanto, a Maria, que de repente, ou seja, durante a gravidez falta-lhe o leite, não é? Porque ela já não tinha aquela afluência de leite, de repente o bebê nasce e ela começa a ter leite. Eles ficam doidos. O que é que aconteceu? Sim, e portanto é muito engraçado. Eu recordo que dizia assim, mas ela deve ter algum problema, porque ela imagina, ela engordou 10 quilos em 3 meses, fez assim uma coisa e eu disse, coitadinha, não tem problema nenhum, mama que se farta. Portanto, olha, deixa-la. Aconteceu mesmo à minha. A minha tinha perdido algum peso, porque lá está, durante a gravidez faltou-lhe o leite e ela ficou doente no final da minha gravidez. E quando o bebê nasceu, ela recuperou o que tinha perdido e mais houvesse, ou seja, mais um pouco. Tu percebes? Sim. Mas efetivamente as noites estavam a ser muito complicadas, ela estava a mamar muito de noite, estava a ser ainda mais exigente para mim e já estava a chegar a um nível de desespero. Portanto, a expressão é esta, ou seja, quando eu faço o post no grupo de amamentação, de amamentação e desmame natural, era mesmo para, pelo amor de Deus, assim, eu não consigo mais passar um dia, uma noite, não consigo. Já ultrapassei todos os meus limites, já tentei tudo, já estiquei a corda até onde já não dá para esticar mais. E honestamente, nessa altura pensei, ok, eu das duas, ou eu enlouqueço, porque isto já está a ser demasiado, ou eu vou ter que fazer, olha que o teu microfone está desligado. Eu vejo-te a mexer a boca, mas não te ouço. E portanto, enfim, é aqui que amavelmente tu vais falar comigo no grupo. E, como eu disse no meu testemunho, quer dizer, logo nesse dia, aquilo era um fim de semana, acho eu, tu percebeste como eu estava desesperada e acabaste por falar logo comigo e arranjar ali um tempinho. E foi muito importante para mim ter, primeiro, alguém que enfim, que de alguma forma me acolhesse naquele momento, que entendesse de alguma maneira aquilo. Já me ouves? Já, agora sim.
e ouvisse sem julgamentos e sem, pronto, sem propriamente estar ali logo a querer arranjar a solução para o teu problema, que era o desmame. Ou seja, às vezes só se nos ouvidas e compreendidas faz toda a diferença. Sim, sim. E porque é muito engraçado, sem grande piada, que independentemente daquilo que é a nossa situação, aquilo que estamos a passar, parece que, lá está, se uma mãe diz que está a ter problemas com a amamentação ou diz que sente estas coisas todas que se sentia, não é? Como foi lá no grupo, de repente vinha uma data de pessoas a dizer: se calhar não está no grupo certo, mas o quê? Mas eu posso amar amamentar e estar a sofrer. E isto é importante, ou seja, e mais uma vez, esta questão das expectativas relativamente à amamentação não ocorrem só para um lado, ou seja, não é só as pessoas que amamentam, que fazem pressão sobre aquelas que não amamentam, mesmo dentro das pessoas que amamentam, quer dizer, isto não há, não pode haver regras iguais para toda a gente e não se pode ser inflexível. Mais uma vez, e como tu disseste, não é possível dar aqui dicas iguais para toda a gente. É possível. Algumas até servem, até podem fazer um fit, mas efetivamente, quando tu trabalhas de um para um, é quando tu vais mais em direção àquilo que aquela pessoa específica precisa, que está a passar, etc. E, portanto, para mim foi muito importante, primeiro, eu querer fazer este desmame noturno e depois ter tido orientação para como fazê-lo. Porque, repara, para mim já era difícil que bastasse eu sentir que mesmo durante o processo da amamentação eu estava de alguma forma a magoar, a infligir aqui algum tipo de sofrimento na minha filha. Portanto, e a amamentação já não estava a ser prazerosa, nem para mim nem para ela. Ela muitas vezes, coitadinha, até me dizia assim, quando eu começava com aquelas coisas, ou fechava os olhos, ou ela percebia exatamente o que é que se passava. E às vezes dizia: mãe, estou-te a magoar. E eu dizia: não, filha, não és tu, é a mãe que sente estas coisas. Então o que é que quer dizer? Isto era muito complicado. E acho que de alguma Criança, ela tinha na altura 3 anos, não me lembro. sim. Como é que é isto a uma criança de 3 anos? Ou seja, é muito difícil. Se até para nós é difícil conceber este tipo de situações e perceber, explicar então ainda mais difícil é. Mas sim, eu lembro-me tu teres usado exatamente essa expressão que estás a dizer agora. Já não está a ser bom nem para mim, nem para ela, porque a minha repulsa é tanta que ela sente que eu a afasto e ela sente que não é um momento bom para mim. E realmente foi preciso atingires ali um limite muito, muito grande, ou seja, chegares ali a um ponto de extremos para pedir ajuda. E muitas vezes isso acontece com muitas mães e eu tento desmistificar isso um bocadinho, ou seja, porque é muito mais difícil ajudar uma mãe que está no extremo do que ajudar uma mãe que está ali no meio termo, porque às vezes é só uma questão de impor alguns limites e às vezes tenho mães que chegam ao programa com a ideia de desmamar por completo e acaba o programa, ok, se for assim, ainda aguento mais uns tempos, porque já consegui encontrar o equilíbrio. Patrícia, eu posso te dizer, e nós depois obviamente também falaremos um bocadinho mais sobre isso, mas aqui o facto de haver este desmame noturno, que eu até digo aqui no meu testemunho que foi em 4 dias, portanto, ela aceitou. Foi um caso de sucesso. Ela aceitou perfeitamente, ela percebeu perfeitamente, ou seja, eu acho que aquilo que se estabeleceu era mais prazeroso do que aquilo que ela estava a ter, ainda que a frequência fosse grande. E, portanto, ela sentiu-se de alguma forma mais acolhida naquele método do que naquilo que estava a acontecer. E este desmame era só noturno, não é? Mas isso fez uma diferença gigante naquilo que depois era o meu estado normal para ela. Portanto, obviamente que houve aqui algumas alterações também. Foi importante perceber, e pegando aqui um bocadinho naquilo que estavas a dizer de ok, o que é que se pode fazer para colmatar ou para resolver? Portanto, é importante nós percebermos quais é que são estes gatilhos que têm a ver connosco e com a nossa história. É importante trabalhá-los, ok? E nem sempre trabalhá-los é um processo que seja linear ou fácil. Portanto, é importante nós mergulharmos aqui um bocadinho também na nossa história e naquilo que são as nossas vivências, o nosso mundo interno, ok? É importante, por exemplo, bebermos muita água, principalmente durante as mamadas,
Em Esta qualquer situação, quando estamos em exaustão, é importante bebermos água. questão. A água ajuda-nos imenso a lidar com, pronto, com a falta das outras coisas, ou seja, o que não pode mesmo faltar é água. Portanto, Sim, exatamente. É importante haver aqui alguma higiene do sono, e era aquilo que nós estávamos a dizer, ou seja, quando já se está ali em privação máxima, e quer dizer, eu nem sei se eu chegava a dormir às meias horas, porque aquilo era acordava um, acordava outro, acordava um, acordava outro, acordava um, acordava outro, e eu passava a noite nisto. Portanto, a questão da higiene do sono, a questão aqui de algumas. Algumas rotinas de autocuidado, e autocuidado não é só nós irmos para a banheira, não é só nós pormos um creme, é autocuidado emocional também, não é? Obviamente. Hábitos alimentares que tinham que ser alterados, aqui há alguma rotina alimentar que deveria ser alterada também para potenciar o nosso bem-estar e diminuir aqui de alguma forma esta ativação. Técnicas de respiração que até se pode começar pelo básico, com as mesmas técnicas do parto, por exemplo, ajuda. E pronto, e portanto, no fundo, aqui para este tipo de síndrome e pelos motivos que surgem associados ao mesmo, é importante ter aqui uma abordagem holística. Obviamente que, e repara, vou-te dar o meu exemplo, nós fizemos este desmame noturno, a Maria, passado 15 dias, estava a dormir na cama dela. Eu recordo-me que eu até disse no vídeo que se ela quisesse voltar, pronto, que não havia problema, foi ela que decidiu ir e ok, e depois aconteceu ela ter voltado, já nem me lembro porquê. Mas ok, sempre dormiu a noite toda, nunca mais voltou a mamar. Ainda hoje, muitas vezes, aquilo que acontece, ela pode se virar e agarra. Eu vou dar um exemplo. Ela depois mamava durante o dia, ou seja, ela não mamava de noite e depois mamava durante o é que ela desmamou, efetivamente, já desmamou. dia. Já. O desmame durante o dia foi gradual e foi ao ritmo dela, ou seja, o síndrome começou a descer. Com tudo isto a ser trabalhado, ele desapareceu completamente. Portanto, eu já não tinha, numa fase, após este desmame noturno e depois, passados uns tempos, ele desapareceu completamente. Portanto, eu consegui continuar a amamentação durante o dia e o desmame dela foi natural. Até que ela me disse: olha, mãe, eu quando fizer 5 anos, eu já não vou mais às miminhas. Já era uma coisa assim muito esporádica. Eu disse: ok, filha, tu é que sabes, pronto. E efetivamente, depois dos 5 anos, depois é muito engraçado como eles também criam estratégias. Ou seja, se eu tivesse a amamentar o irmão no sofá ao lado dela, ela levantava-se e ia fazer outra coisa. Tipo, género, pá, não estou a saber lidar com isto. Eu vou Mas eles arranjam imensas estratégias. O meu filho, eu lembro-me perfeitamente que arranjava desculpas para não mamar. Ele dizia que eu estava doente, ele dizia que não tinha leite, quando eu ainda tinha leite. Ou seja, eu quase dizia que ele não me queria ferir os sentimentos, ou seja, ele estava a sentir que o momento estava a chegar, mas ele não me queria ferir os sentimentos, porque ele dizia-me: ai não, eu agora não vou mamar porque já não tens leite. Eu sabia que tinha leite, porque eu senti expressão e sabia que tinha leite, e eu ficava assim a olhar para ele com um ar um bocado, ok. Mas eu acho tão bonito, ou seja, tão interessante este lado deles, de estarem preocupados connosco, ok, está a chegar ao fim, então, e lá está, e como tu dizes, de criar estratégias para não se estar a sentir incomodado com o facto do humano estar a mamar, ou seja, isto está a ser demasiado para mim, eu não estou a conseguir aqui gerir a minha vontade de mamar, portanto eu vou-me levantar e vou fazer qualquer coisa. Isto é fantástico, isto realmente é muita maturidade, demonstra muita maturidade da parte deles. Obrigada por teres dito isso, porque acho o máximo. Sim, sem dúvida. E pronto, ok, e mantendo a amamentação do mais novo, não é? Que agora tem 2 anos e meio, continua, nunca mais voltei a sentir nada. Não. Nunca senti, nem nunca sinto, ou seja, nem agora eu sinto isso. Portanto, o que é que acontece? Claro, há momentos, como tu estavas a dizer, há momentos em que eu estou mais cansada, principalmente de noite. Que eu penso, por amor de Deus, mas porquê que tipo, não dá para dormir, sei lá, 5 horas, 6 horas seguidas, não sei, não consigo. É lá, de vez em quando lá acontece esses milagres, mas pronto. Mas é muito interessante, por exemplo, eu perceber que, ainda no outro dia disse ao meu marido, eu disse: olha, eu acho que ele está a começar a fazer desmame. Porque ele já não pede tanto, ou já não se interessa, ou às vezes é capaz de estar um dia inteiro sem pedir, sem vir.
mais... outros dias. Há crianças mais mamonas que outras. Eu chego a dizer que a minha mais velha tem dias em que mama mais do que o mais novo, porque ele, se for preciso, está aí na vida dele a brincar e ela não. Aliás, eu fiz o desmame noturno, não sei se já viste nos meus posts, mas eu fiz o desmame noturno da minha filha no mês passado. Porque quem acorda mais, efetivamente, é ele. Só que é uma diferença muito grande. Ou seja, ele acorda, mama e vira-se para o outro. Ou seja, e manda-me embora mesmo, do género, quero ir para a minha cama, eu passo ao lado da manda-me embora, quer dormir. Não, tudo bem. Ela não, ela acorda e se eu a deixar, ela fica eternamente agarrada à mama. Portanto, são aqui interações. É igual. E então eu incomodava-me às vezes mais, e lá está, eu também percebo mais a necessidade dele do que a necessidade dela, pronto, porque ela já tem quase 4 anos e ele tem 2 anos. Portanto, também vem um bocadinho por isso é que eu acho que às vezes o nosso corpo também sente isso, ou seja, nós temos um bebé que precisa mais e temos outro que não precisa tanto. Está a ser exigente para a mãe, então vamos aqui arranjar a maneira da mãe se livrar da amamentação de um deles. E o síndrome às vezes é um bocadinho isso, é uma forma de lá estar, da forma fisiológica de se tornar evidente. Mas a verdade é que, como ela mamava muito mais tempo, eu acabei por fazer o desmame dela e foi, olha, foi como estava a dizer, 3, 4 dias. Aliás, foi muito, muito fácil, lá está, porque também eu apliquei as técnicas que eu passo, não é? Portanto, não foi, não, eu que estava a dizer, já estava a ser trabalhada em mim há muito tempo, foi só eu decidir, ok, a partir de hoje, acabou. Falei com ela, portanto expliquei-lhe e pá, é super giro como ela agora acorda e em vez de pedir mama, mãe, dá-me miminhos, mãe, abraça-me para eu adormecer. Lá está, é mesmo amoroso ver eles a ganharem esta autonomia, esta maturidade, mas cada coisa às vezes tem o seu timing e às vezes o timing das crianças não são iguais aos nossos. Eu quando digo às mães no programa, ok, vamos definir um objetivo e vamos definir um timing para esse objetivo ser concretizado, mas temos que perceber que não depende só de ti. Podes ter eu tenho o objetivo de fazer um desmame noturno em 3 meses e normalmente digo-lhes para serem realistas e que nunca esperem que fazer o desmame durante o programa. O programa é de 3 meses, mas o que interessa é as mães recolherem ali a informação e as técnicas para depois aplicarem. Acontece alguns desmames durante o programa, é verdade, mas lá está, porque as crianças já estavam muito preparadas e surpreenderam as mães, e às vezes as mães é que ainda não estavam preparadas. Acaba por ter um trabalho, lá está, que tem o seu tempo e ter estes timings às vezes definidos só mesmo como um objetivo, ou seja, gostava de tal, mas tem que ser assim um objetivo muito, muito alargado, porque nós temos outro lado, ou seja, isto é uma coisa de 2 e eu faço questão que seja muito respeitoso da criança e realmente sinto que assim tem funcionado muito bem. E depois lá está, alguns desmamam e as mães não estão preparadas para isso, ou seja, a mãe só vinha à procura de um desmame noturno e de repente acaba num desmame total e eu também aviso que isso pode acontecer. Às vezes elas querem se criam um desmame total e acaba por haver um desmame noturno que facilita de tal maneira e acaba por já não ser necessário desmame total. Portanto, tem acontecido aqui vários objetivos que acabam por ir por água abaixo, mas que depois, para mim, o que interessa é mesmo encontrar o equilíbrio entre as necessidades da mãe e as necessidades da criança. Isso, para mim, é o fundamental. E desde que isso seja encontrado, e se depois seja para manter a amamentação ou para terminar com a amamentação, isso depois já é... Ou seja, como tu dizes, vai depender muito de cada mãe e de cada criança. Não... Lá está, o programa é em grupo, mas acaba por ser individualizado, porque eu depois tenho sessões de partilhas e dúvidas em que falamos nessas questões mais específicas e mais particulares. Porque há uma linha orientadora, mas que não é igual para todos, obviamente. E isso também é muito tido em conta. Portanto, olha, eu tenho mesmo muito a agradecer-te, porque eu, como digo, eu aprendo sempre imenso com as famílias que se cruzam com o meu caminho. E tu tinhas precisado com o meu, e daquela forma, realmente a forma como foi recebido o teu pedido de ajuda, foi para mim uma ofensa. Eu sou administradora do grupo, ou seja, isto começou. Eu na terça-feira, já agora deixo aqui a informação, na terça-feira vou fazer uma live de como é que eu decidi criar o programa, e então vou contar a história toda. Sim, eu lembro. Do grupo eu fiquei super ofendida com a forma como reagiram ao teu pedido de ajuda, portanto. Vou deixar agora aqui só a pontinha do véu levantada para o próximo live terça-feira que vem, porque acho que realmente vale a pena contar a história toda. Mas pronto, tenho muito a agradecer-te e sei que tens agora trabalho a seguir, não é? Por isso não te vou tomar mais tempo. Queres deixar mais alguma coisa que queiras? Fica sempre por dizer muita coisa, é verdade, mas
Mas queres terminar com alguma frase ou alguma Olha, Patrícia, eu acho que nós não falámos, mas entretanto, enfim, eu também não consegui, meteu-se a pandemia, muitas coisas, e o grupo que criei de apoio nem acabou por ter muito movimento ou realmente ser ali um grupo. Até porque daquilo que eu me apercebi, havia muitas pessoas que tinham esta vergonha. E sabes, eu acho que é preciso num grupo tu também sentires confiança para poderes partilhar, para poderes, enfim. E de alguma forma notou-se num grupo tão grande como o da amamentação e desmame natural, não é? Com tantas partilhas que quando há alguma coisa fora do normal, entre aspas, aquilo que nós recebemos pode não ser só amor e compreensão e validação. E eu senti muito no grupo que criei que as pessoas tinham esse medo, sabes? Apesar de eu dizer, olha, ok, podem partilhar, podem... É um espaço seguro. Exatamente, estamos aqui, o grupo é fechado, é privado, eu só aceitava pessoas que realmente me dissessem que ou que tinham ou que conheciam alguém que tinha e que estava a passar por isso para ser de partilha de informação, mas percebi que realmente é um tema que ainda é muito tabu. Portanto, eu acho que acho fantástico que tu tenhas também, porque recordo perfeitamente tu me estares a falar da tua ideia e do que é que eu achava e de como é que achava que as coisas podiam correr e portanto ainda bem que tu avançaste e que estás nesse caminho. E eu acho que é muito importante se começar a falar mais sobre este tema. Acho que é muito importante dar um apoio efetivo a estas mães e, como eu disse, tem que ser um apoio complementar. Por muito que esta questão das técnicas, da tua abordagem do próprio desmame seja eficaz e que ajude aqui a complementar aquilo que é a própria existência do síndrome, é importante que isto sirva também para quase como que um mergulhar naquilo que é a nossa essência, o que é que se está a passar connosco. Porque é aquilo que tu disseste, não é só uma manifestação física, ou seja, esta manifestação é o nosso, ou melhor, não é só o nosso corpo a dizer, ok, se calhar chegámos aqui a um limite, mas também é aqui. Portanto, há alguma coisa tem que ser colocada em perspectiva, tem que ser avaliada, tem que ser trabalhada para que realmente a partir daí não hajam ramificações, não é? Porque aquilo é quase como se fosse a ponta do iceberg. É efetivamente associado aqui a muita exigência, a rotinas que estão a exigir demasiado de nós. Estamos hoje num dia muito importante para se falar sobre isso. Estamos hoje no Dia da Mulher e realmente continua, ainda hoje de manhã fiz esse desabafo, continuamos ainda numa fase de desigualdade e de desequilíbrio de funções. Em relação, pronto, à relação à mulher e ao homem, a mulher continua a ser a cuidadora principal, continua a ser a gestora, continua a ser tudo, e é isto, ou seja, e por isso é que eu apanho as mães no limite, por isso é que eu apanho as mães já num estado de burnout, e lá está, é como tu dizes, é o iniciar de um processo, porque muitas delas depois de já saírem do grupo, já terem o desmame feito, mandaram-me mensagens a dizer obrigada por me teres posto em contacto com esta profissional, psicóloga, ou terapeuta de sono, ou coach, ou seja, eu digo que sou uma pessoa que gosto de pôr as pessoas em contacto e então, e como te digo, isto não é só amamentação, realmente acaba por depois haver ali muitas mães que saindo do programa e já tendo atingido o objetivo de desmame percebem, ok, como é que eu cheguei aqui, porque é que eu cheguei aqui e como é que eu posso fazer para que não volte a chegar, porque independentemente do desmame estar resolvido, a falta de paciência, os limites lá está, tudo, tudo aquilo que depois a parentalidade vai tendo outros desafios, o desmame é apenas lá está, um bocadinho daquilo de um todo, um bocadinho de um todo. E lá está, eu estou a falar outra vez. E é muito importante nós recuperarmos de alguma forma, não é? O nosso eu, que este eu tem muitos papéis lá dentro, ok? E como tu estavas a dizer e muito bem, nós, fantástico e maravilhoso esta questão da emancipação da mulher e tudo aquilo que nós hoje podemos fazer, mas na verdade nós acabamos por ficar de alguma forma sobrecarregadas com todas estas
todos estes papéis que temos, exatamente, em vez de e repara, e há muita gente que e diz, mas assumir outros, acrescentámos cada vez mais papéis ao ser mulher e realmente isso pode se tornar bastante exigente. exatamente, e depois existe aqui, lá está, a questão da amamentação é uma tarefa que é muito solitária. E eu entendo e percebo e acho que devemos respeitar muito a decisão de cada pai de querer amamentar ou não querer amamentar, ok? Qualquer uma das decisões é válida e nós temos, lá está, mais uma vez, que respeitar a pessoa e a sua decisão, porque isto tem um contexto. E olha que eu vi muitas mães a dizerem que não queriam amamentar, porque assim o pai podia fazer biberões de noite. E repara, ainda que tu pensar de forma fria, não é? Aquela mãe tentou preservar de alguma forma, provavelmente também desconhecendo que amamentar de noite, enfim, é cansativo, mas eu não sei o que é mais cansativo. Se eu pôr a mama de fora, sem fazer um biberão, não é? Eu acho que morria. Mas pronto, mas ok, mas é uma dinâmica que cada um tem que avaliar enquanto casal. Mas efetivamente, quem escolhe amamentar, esta pressão de só tu é que podes, não é? Porque a mama está em ti, é tricky. E muitas vezes ouvíamos o pois, mas tu é que escolheste amamentar, pois, mas então as mamas são tuas, eu não posso fazer nada. Sim, não só, e muitas vezes, ou seja, depois o amamentar está associado a outros rituais, ao ritual de adormecer, por exemplo, ao ritual de readormecer durante a noite, e isso também é muito trabalhado com as mães no programa, ou seja, que o pai tem que ser aceito no ritual de adormecer e no ritual de dormir e de adormecer durante a noite. Não pode ser só a mãe, e muitas vezes as crianças só aceitam as mães e as mães acham que é por amamentarem, mas não é, ou seja, não tem nada a ver, não tem mesmo nada a ver, e é perfeitamente possível amamentar e aceitarem o pai para adormecer, simplesmente o pai também se coloca às vezes ali num papel de, olha, está na hora do ir dormir, toma lá, vai-lhe dar a mama. E isto até pode fazer sentido nos primeiros meses, mas chega ali uma altura em que tem que se dividir mais ou seja, ainda hoje estive na hora do almoço a fazer outra live e falar sobre isto, ou seja, não vamos estar a pedir que a mãe tenha momentos sozinha nos primeiros 3 meses, 4 meses pós-parto. Nesse quarto trimestre é perfeitamente normal que estejam ali envolvidos numa bolha. Mas aos poucos o bebê vai saindo da bolha e a mãe tem que ir saindo da bolha, ok? E às vezes, e para isto, pronto, é preciso realmente a rede de apoio, é preciso, e às vezes não há, ok? Às vezes eu também tenho acompanhado mães em que não tem o pai na figura, ou seja, não faz parte, e é muito mais complicado. Mas, e aqui já estamos a entrar noutros campos, portanto vamos ter mesmo que fechar, porque não saímos daqui, se calhar vamos ter que marcar uma outra, mas efetivamente eu só queria mesmo dizer que, lá está, se há mensagem a passar no Dia da Mulher, que é o dia de hoje, é que realmente estamos ainda a anos-luz de estar num papel de igualdade. E um papel de igualdade não significa ter tudo igual, não. Um papel de igualdade é que cada sexo, cada pessoa, cada indivíduo tem as suas necessidades e que devem ser respondidas e devem ser respeitadas e de forma igual. Portanto, é óbvio que nós não queremos as mesmas coisas que os homens têm não querem as mesmas coisas que as mulheres têm, porque nós somos seres diferentes. E realmente é preciso perceber que estamos... Eu então, que às vezes acho que já estamos muito avançados, às vezes sou assim puxada para, pronto, principalmente nos acompanhamentos que faço, afinal não, ainda estamos muito longe daquilo que seria o ideal. Mas pronto. Mas tu disseste uma coisa muito importante e eu acho que muitas vezes também somos nós que temos que perceber que essa inclusão deve ser feita. Eu acho que disse no meu testemunho uma coisa muito curiosa que aconteceu com ela, que foi a partir do momento em que, ok, eu comecei a rotina de eu ir adormecer, porque ela mamava antes, e ela chegou ao momento em que depois dizia-me, olha, então, tipo, agora chama o pai. Ou seja, vamos tratar, porque é importante para mim também que já aconteceu no programa de desmame, tal e qual como estás a dizer. Olha, se não me vais dar maminha, até eu quero o pai. E é fantástico que a criança tenha essa capacidade, já que os pais não tiveram essa capacidade, é fantástico que a criança os tenha. Está aqui a Maria Inês, novamente, também de Gêmeos, a dizer que aqui com os Gêmeos o pai participa tanto como eu. Exato, quando há 2, e eu também, como tive 2 muito próximos, também noto isso, quando há 2 acabam por se dividir. Agora, quando há 1, mas mesmo assim, quando há 2 ou quando há 3, a mãe muitas vezes acaba por ser supercarregada. Portanto, olha, vamos terminar por aqui.
É isso A mesmo. Maria Inês fez uma pergunta, mas Maria Inês vai ter que ficar para uma outra live, ok? Não vai dar para responder a mais, ok? Olha, gostei muito de ter tido aqui esta conversa. Já tinha saudades de falar contigo, Lisa, e obrigada por teres aceito o convite tão rapidamente, que foi assim, tipo, olha, para a semana vamos falar sobre isto, está bem? Mas pronto, já estava guardada há imenso tempo esta conversa. Obrigada Foi por teres maravilhoso. Parabéns teres pelo aberto aqui o teu trabalho. coração e teres aberto aqui a tua experiência. Sim, obrigada, minha querida. Obrigada pelo convite, obrigada também pelo trabalho que faz, obrigada a todas as pessoas que apareceram aqui. E pronto, qualquer dúvida também que surja ou qualquer questão, estou aqui, está bem? Obrigada. Um Beijo. beijinho grande Boa e noite. até breve. Até Tchau, tchau. Beijinhos.